1 João, capítulo 2, versículo 6. 1 João, não é o Evangelho de João, é lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 2, 6. Quero trazer uma reflexão nessa noite para nós, para que possamos meditar naquilo que Deus está fazendo, fez e ainda fará, através da vida de Jesus, o Salvador da humanidade, o Cristo. Esse versículo, quem quiser acompanhar, está aqui no telão, na NAA. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Estamos falando de Jesus. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar, assim como ele andou. Amém? Feche teus olhos, pode ser sentado mesmo, onde você está. Pai, em nome de Jesus, hoje a tua palavra, ela é simples, mas eu sei que, como sempre, ela é eficaz. Porque tu és um Deus que se preocupa conosco. Se preocupa como um pai amoroso, que quer chamar a atenção dos seus filhos para viver um nível de excelência ainda maior. Meu Deus, nos leva ao conhecimento da tua palavra mais profunda, para que possamos ser tratados de forma a vivermos o novo do Senhor. Em nome de Jesus, tira aquilo que nós queremos e coloca aquilo que o Senhor quer em nossas vidas, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Pode dizer amém? Glória a Deus. Hoje, durante essa semana, Deus trouxe a ideia dessa mensagem ao meu coração, porque uma das grandes preocupações pastorais é que muitas vezes, enquanto pessoas, enquanto seres humanos que nós somos, nós nos preocupamos muito com a nossa própria vida. E está tudo certo a respeito disso. Queremos o melhor para nós, queremos viver uma vida excelente e, exatamente, cada um de nós precisa buscar e está correto viver assim. Porém, como nós estamos fazendo isso é muito preocupante. E a gente precisa, muitas vezes, enquanto filhos de Deus, porque quem não é filho, gente, olha aqui para mim. Quem não é filho, está tudo certo viver de qualquer forma, aquilo que dá na cabeça dele. Mas quem é filho de Deus, já não anda conforme aquilo que ele quer. Quem é filho de Deus, quem é convertido, quem aceitou Jesus como seu Salvador, já não anda mais segundo a carne. Já não anda mais segundo aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa. Por mais legal que isso possa ser, por mais certo que na nossa cabeça isso possa parecer. Esse versículo diz assim, que quem permanece no Senhor, em Jesus, esse também deve andar como ele andou. Ou seja, tem que seguir o exemplo dele. Tem que fazer, se nós dissermos que somos dele, e se nós estamos dizendo que nós permanecemos nele, nós já não podemos mais fazer aquilo que nós queremos. E isso aqui, para muito cristão, ainda é um tabu. Porque muita gente diz, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu sou maior de idade, tentei uma brincadeira, sou vacinado, e eu faço aquilo que eu tenho vontade. Beleza. Só que, entenda uma coisa, as consequências disso virão. Quando nós somos filhos de Deus, e essa palavra pode não agradar, que também não me agrada não, porque eu queria fazer o que eu quero. Quando somos filhos de Deus, tudo o que nós formos fazer, exatamente tudo, nós temos que nos perguntar: Jesus está de acordo com isso?
Tem até uma frase famosa, tem um livro muito famoso que diz assim: o que Jesus faria nessa situação? E é uma pergunta que nós precisamos fazer todo dia, não é só nas batalhas grandes da nossa vida, não, é em todos os momentos. O que Jesus faria? Como Jesus andaria? Irmãos, vou ser bem radical, você pode me criticar por isso, eu nem ligo. Até para nos vestir, nós tínhamos que nos perguntar: Jesus colocaria essa roupa aí? Jesus faria isso aí no cabelo? Jesus colocaria isso aí no corpo? Ah, mas Jesus viveu há 2000 anos atrás. Não existe ninguém mais moderno que ele. O que Jesus faria? Hoje nós vivemos num mundo cheio de referências e modelos. E eu acho bem bacana isso também. Eu também tenho pessoas que eu acho que são referências para mim. Eu não sigo ninguém específico assim de carteirinha. Mas tem algumas pessoas que eu gosto. Porque são pessoas que têm algo a me oferecer. Então o que ele pode me oferecer é uma referência para mim. Tem pessoas que acrescentam muito. Tem pessoas da rede social que eu gosto de seguir porque acrescenta na minha vida, coisa boa. Então eu tenho algumas referências e está tudo certo, você também pode ter, desde que aquelas pessoas acrescentem coisa boa na sua vida. Mas, contudo, porém, todavia, portanto, não existe referência maior para nós que Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não existe referência mais essencial para nós, que não sai de moda, chamado Jesus. Essa é a referência. Jesus, ele é referência de liderança. Jesus é referência de líder mesmo. Está precisando de alguém? Você quer liderar e precisa de uma referência? Jesus. Posso seguir o fulano que ensina sobre finança, que ensina sobre comportamento? Pode, mas a nossa referência é Jesus. Irmãos, quando você olha o exemplo da liderança de Jesus, não tem para ninguém. Todo mundo que está vindo aí, a referência primária deles é Jesus. Jesus é referência de filho. Se não sabemos nos comportar, ele é a nossa referência. Ele é referência de irmão. Ele é referência de amigo. Se nós estamos sem referência, sem saber quem seguir, sem saber o que fazer da nossa vida, mergulha nas Escrituras, mergulha em Jesus, que ele é a referência para cada um de nós. E nós não podemos perder o nosso foco. Eu sou filho e estou com uma encrenca com meu pai, com a minha mãe. Jesus. Nossa, estou vivendo isolado do mundo, sozinho e não tenho amigo. Quem será que pode me aconselhar? Jesus. Ele é a nossa referência. E ele está pronto a nos ensinar em qualquer área da nossa vida. Em qualquer área da sua vida que estiver fora do padrão ou dentro do padrão e precisa continuar, porque a gente precisa permanecer, a referência é Jesus. Você pode dizer amém? Vou repetir. Posso verificar alguém lá na internet? Pode, mas a referência é Jesus. Não tem como viver falando que somos cristãos, sendo que a nossa referência é a pior possível. Como exemplo de liderança, quero deixar um versículo para você em Marcos 10:44, que diz: quem quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Jesus, ele ensina sobre liderança. É uma das matérias que eu amo ensinar dentro dos nossos cursos, de teologia, que é sobre a liderança de Jesus. E a gente lá tem um conhecimento um pouco maior, mas aqui eu quero falar algumas coisas. Jesus, ele é a referência de liderança para nós. E ele ensina algo fundamental. Patrão que está aqui, você que lidera grupos, qualquer coisa, dentro e fora da igreja. Jesus tem algo a nos ensinar.
E ele diz assim para nós, de novo: quem quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Aí, em João 13, 14 e 15, ele diz assim: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Sabe o que Jesus estava ensinando? Para ser bem rápida e bem objetiva. Jesus estava ensinando: se você quer alcançar lugar de liderança, aprenda a servir as pessoas. Seja humilde. Porque hoje nós estamos com referência de liderança que manda você pisar naqueles que estão sendo liderados. Aonde você acha que tem que ser soberbo, aonde você acha que tem que pôr o salto alto. E Jesus diz, e não tem problema com salto não, só eu que não posso usar, mas pode usar o salto. O problema não está no salto. O problema é a prepotência, é a arrogância, é a falta de humildade. Estamos vivendo uma sociedade que hoje, quanto mais você cresce, mais você humilha. E a liderança de Jesus diz assim para nós: quanto mais você cresce, mais você serve. Quanto mais você ganha, mais você abençoa. Quanto mais você sobe o nível, mais você oferece, mais você sustenta, mais você eleva as pessoas que também precisam caminhar. A liderança de Jesus e o exemplo de Jesus para nós é pautada: seja servo. Diga assim comigo: seja servo. Olha para o seu irmão e diz para ele: seja servo. Você sabia que hoje nós estamos com um problema até dentro da igreja, porque as pessoas não querem servir? É sério. Nós estamos com déficit em quase todos os grupos da igreja, porque as pessoas querem vir para a igreja, querem servir a Jesus no banco. Esses dias eu vi um postzinho seu, Clé, de 1900 e bolinha, dizendo lá: Jesus não te chamou para servir no banco. Lembra disso? Não sei quem que repostou, se foi o Facebook que trouxe isso à tona. Eu fiquei lá pensando: olha aí, há tanto tempo o Clé já ensinando sobre isso. Amados, hoje eu estou brincando, mas foi algo sério que o Clé ministrou há tantos anos atrás, eu lembro disso, e trouxe lá e eu lembrei até a mensagem. Algo fantástico. Olha para mim, em nome de Jesus, nós precisamos nos levantar enquanto igreja, enquanto povo. Eu quero te dizer algo. Jesus não te chamou para servir no banco. Pastor, e se eu quiser ficar no banco? Pode ficar, irmão, não tem problema nenhum. Você vai ser salvo? Vai. Só que você vai perder as maiores oportunidades da vida de servir. Vou corrigir uma frase. Você salvo? Não sei. E vou te explicar por quê. Antigamente eu achava que quem ficava sentado, acomodado, ia ser salvo. E aí vai ser com Jesus esse negócio, porque também... Mas a Bíblia diz assim para nós, que quem sabe fazer e não faz, comete pecado. E eu fico extremamente preocupada, porque a gente acha que pecado é lá e trair a esposa. A gente acha que pecado é adulterar, prostituir, beber, fumar. E é. Eu não estou falando que não é. Porém, vírgula, não só. Quem sabe tocar e não toca, pecado. Quem sabe cantar e não canta, pecado. Quem sabe tirar foto e não tira, pecado. Quem sabe ministrar as crianças e não ministra, pecado. Quem sabe orar e não ora, pecado. Quem sabe pregar a palavra e não prega, pecado. É a Bíblia que diz, e eu não vou tirar uma vírgula. Quem sabe fazer e não faz, pecado. E eu vou dizer por quê. Porque você sobrecarrega aqueles que estão fazendo. Tem irmão que tem que tirar foto, tem que gravar, tem que correr para lá e para cá com uma câmera, porque tem 3 para fazer isso dentro de uma igreja com mais de 250 pessoas frequentando. Temos 3 facilitadores dentro dos nossos maternais com as crianças, que tem que se virar em 55, e tem dia que a gente tem que fechar a sala e falar para as crianças: fica na igreja. Não é porque a gente quer isso, entristece nosso coração, não é? Porém, não tem gente para trabalhar. E eu falo isso para você com muita tristeza. Na minha época, minha mãe vai lembrar. Mãe, lembra? Nós brigava para trabalhar na igreja? Brigava mesmo. Da gente ficar bravo um com o outro, porque a gente queria fazer. O outro irmão queria fazer. O outro... Mãe, lembra, mãe, disso?
Na minha época, tinha reuniões para saber quem ia fazer. A gente ficava com cara feia do irmão, que pegou aquela função que a gente queria. E hoje eu vejo os irmãos correndo da função, correndo do trabalho. Irmãos, em nome de Jesus, se queremos servir a Cristo, se queremos permanecer nele, precisamos fazer o que ele fez, precisamos lavar os pés. Ele estava dizendo, faça alguma coisa, porque eu duvido que lavar os pés você não sabe. Ai, pastor, eu não sei fazer nada. Não existe ser humano que não saiba fazer nada. Não sei cantar, não sei pregar, não sei tirar foto. Fica lá na porta, pega na mão de alguém, dê um sorriso e fala, boa noite, irmão, seja bem-vindo. Pode aplaudir, já que vai aplaudir, aplaude todo mundo. Mas não me aplaude. Mas aplaude Jesus, que está levantando uma geração de igreja que diz, eu quero ter a cara de Jesus. E eu quero permanecer nele. Irmãos, em nome de Jesus, eu não sei se você vê a festa. Domingo passado eu contei 8 nenezinhos lá no fundo, de 1 aninho. Eu acho lindo, acho maravilhoso. Porque uma igreja cheia de criança é uma igreja saudável. Os irmãos estão produzindo e é uma alegria aquilo ali. Porém a gente não tem sala. Tem sala, não tem quem cuida. Essa palavra é ridícula. Não tem quem ministra às crianças. Vou corrigir tudo de novo. Tem quem faz, mas não se manifestou. Não diz, vou lavar os pés dessas crianças hoje. Sentido figurado. Domingo, na conferência, no sábado, acho que foi no sábado, aconteceu alguma coisa com a pessoa que ia ficar lá na mídia. A gente ficou quase doido dentro dessa igreja, procurando um ser vivo que pudesse ligar um data show e colocar as músicas para a igreja cantar. Lembra disso? A Letícia, pode, não pode, pode. Eu falei, não sei nem fazer, mas daqui a pouco eu ligo aquele computador e meto a mão naquele trem e vou fazer eu mesmo. Eu tenho faniquito. Sabe por quê? Porque quem aprende a lavar os pés quer lavar pé. A igreja hoje entrou numa era de quero receber Jesus. Irmãos, e está tudo bem. Desde que Jesus esteja nesse lugar. Mas às vezes sentado, acomodado, sendo salvo, querendo receber, você está negligenciando o próprio Jesus. E eu, infelizmente, posso ser a única pessoa dessa igreja que posso te falar isso. Você pode sair amargando, resmungando, engolindo, com muita raiva de mim hoje. E eu não estou nem aí. Desde que Jesus esteja ministrando no teu coração. E Jesus precisa ministrar no nosso coração. Que a igreja precisa se levantar. Porque quanto mais gente lavando o pé, é mais gente que Jesus vai acrescentar. Quero uma igreja com 1000 pessoas. Onde Jesus vai dar uma igreja com 1000 pessoas para nós? O que você vai fazer com 200 crianças naquela sala? Não vai fazer. Você já pensou essa igreja que comporta 500 pessoas? Se nós tivermos 500 pessoas aqui, se Jesus de repente, manda 500, vai fazer o quê? Não vai fazer, irmãos. A gente não dá conta de cuidar. Porque ser incompetente, pastora? Não. Porque a igreja não entendeu que ela precisa lavar pé. Lavar pé que eu estou dizendo, se você não entendeu o meu sentido figurado é servir. Sirva em qualquer coisa, mas sirva. Porque um dia ele vai te prestar conta. E eu não vou dar conta disso, porque eu estou entregando a mensagem dele para você. Irmãos, eu venho engolindo isso faz dias, porque Jesus vem falando para mim, fala, e eu falo, não vou falar. Fala, não vou falar. Eu tenho muita dó da igreja. Eu tenho dó dos irmãos que não vêm. Só que vai chegar um dia que isso vai te custar caro. Levanta e anda em nome de Jesus. Ele é o maior exemplo. E se ele serviu, sendo filho de Deus, irmãos, nós estamos fazendo o que aqui? A escolha é nossa. Ele não vai enfiar nada na nossa garganta. Ele não vai. Porque ele não é igual Satanás que enfia você, entra na tua vida rasgando tudo. Ele bate. Se você abrir,
Hoje eu estou enfiando a mão, né? Pá! Jesus é exemplo e continua sendo exemplo. Ele é exemplo de filho. Jesus foi o filho obediente que se submeteu, presta atenção. Jesus foi o filho obediente que se submeteu completamente à vontade do Pai, mesmo quando isso lhe custaria a própria vida. No Getsemane ele orou assim: Pai, Lucas 22, 42 está esse texto. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmão, sabe quantas vezes eu quis desistir do meu ministério, da minha vida, das minhas funções? Várias. E eu tenho motivos sérios para isso. Porque pastor não tem estrelinha na testa. Eu tenho família, eu tenho vida, eu tenho conta, eu tenho tudo que vocês têm. E sabe quantas vezes eu quis desistir? Às vezes mesmo tanto que você quis. E sabe por que a gente não desiste? Porque a gente entende que a gente não faz mais aquilo que quer. E quando eu quero desistir, eu me lembro disso aqui. Pai, se for possível, Deus, passa de mim esse cálice, me tira disso, me leva para outro lugar. Mas se não for, Senhor, seja feita a tua vontade. Aí eu falo, Carla, é só isso que eu queria. Tem hora que a gente tem vontade de desistir, porque a luta é grande, a dor é grande. Mas a gente aprende que não faz mais o que quer, irmãos. Crente, cristão, filho de Deus não faz mais o que quer. Você está fazendo o que você quer por quê? Dizendo que é filho de Deus. Ah, ninguém manda na minha vida. Essa frase não serve para nós. E eu estou te dizendo, essa frase não serve para nós. Ninguém manda na minha vida. Se você é filho de Deus, Deus manda na tua vida. Tem uma das mensagens que eu ministro para Mulher Plena, e é um capítulo do próximo livro que eu vou lançar, que ele diz que Deus não está no comando da nossa vida. E você pode ficar escandalizado aí. Mas Ele é como um copiloto que está do nosso lado. A direção da nossa vida está na nossa mão. E Ele apenas está dizendo para nós, Carla, vai. Carla, para. Carla, vira à direita. Cuidado com o abismo. Quem faz é a Carla. Quem faz é você. Quem acelera, quem é você. Ele está do teu lado, te direcionando. Se você vai ouvir e vai fazer, já é problema nosso. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Vocês imaginam a dor de Jesus, sabendo que ele ia para a cruz, sabendo que ele ia morrer, sabendo que ele não devia nada daquilo, sabendo que ia apanhar, que ia ser enfiado, porque ele sabia de tudo, uma coroa, que ia ser transpassado, que ia derramar o seu sangue. Mas ele complementa, e é a frase da nossa vida: contudo, Deus, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele viveu em constante obediência. Eu faço sempre o que lhe agrada. João 8, 29. Eu faço sempre o que lhe agrada. E eu te pergunto, o que você está fazendo com a tua vida? É o que agrada a Deus ou o que agrada o teu ego? O que agrada a tua pose, a tua soberba? O que te faz? O que você está fazendo? Terceiro ponto. Jesus era um exemplo de irmão e amigo. Ele foi exemplo de liderança primeiro, exemplo de filho segundo, terceiro, exemplo de irmão e amigo. Jesus não apenas nos chamou de irmãos, mas também de amigos. Ele caminhou ao lado dos seus, cuidou, corrigiu, amou, entregou-se por eles. Jesus andou ao lado dos 12. Ele andava com muitas pessoas. Ele ensinava muitas pessoas. Ele estava servindo muitas pessoas, mas em especial 12. E mais especial ainda 3, Pedro, Tiago e João, que era bem próximo dele. Ele caminhou, ele cuidou, ele corrigiu, ele amou e ele se entregou. Amigo faz isso. E ele disse em João 15:15, já não vos chamo de servos, mas vos tenho chamado amigos. E também ele nos tornou
parte da família de Deus. Por isso, não se envergonhava de chamá-los irmãos. Em Hebreus 2:11. Jesus, ele andava com pessoas. Ele ensinava, ele corrigia e ele se entregava pelas pessoas. Muitas vezes nós queremos andar sozinho, cuidar da nossa vidinha, das nossas coisinhas e diz assim: cuidando da minha vida tá bom demais. E eu tenho uma novidade para te contar, não tá bom não, porque Jesus não te chamou para cuidar só da sua vida. Eu não estou dizendo ser fofoqueiro e ficar falando da vida dos outros, não me interpreta mal. Eu estou dizendo que Jesus chamou para você ajudar pessoas. Quando um cair, você levantar. Quando um precisar de um abraço, você abraçar. Quando um precisar de uma palavra, você dar. Quando um precisar de uma oração, você orar. Quando um precisar de um pacote de arroz, você servir, você ser generoso. Jesus nos chama para andar com pessoas, para ajudar pessoas. Por onde Jesus passava, sua presença transformava ambientes, transformava pessoas, transformava situações. Ele restaurava a vida, deixando uma marca de amor, cuidado e exemplo. Aonde você passa, qual marca que você tem deixado? Tem gente que deixa a marca. Quando alguém chega, a gente lembra daquela pessoa. Lá chegou o reclamão. Lá chegou o fofoqueiro. Ixi, quando vai para uma festa, fica pensando assim: nossa, quando vai ter uma festa, vamos pegar uma festa de família. Nossa, tem que chamar o fulano. Ou quando é você, as pessoas têm prazer. Nossa, lá chegou o fulano. Lá chegou. Oh, vamos chamar o fulano. O fulano é a alegria da festa. Ou se o fulano, gente, o fulano não vai vir. Poxa vida. Quem é você? Quem é você? Quando você, gente, eu vou pegar pesado. Quando você não vem na igreja, as pessoas se lembram que você não veio? Nossa, você nem percebeu que eu vim. Também chega, entra, sai, a gente é o último a chegar e o primeiro a sair, a gente não consegue nem ver. Se eu não pregar, e às vezes não consigo ver assim, a gente nem sabe se a pessoa veio. Não fez nada. Irmãos, nós precisamos entender que não é só sobre receber. É sobre mais entregar do que receber. Porque quando muita gente critica a Marta, né? Sobre a passagem de Marta e Maria. E não vou entrar nesse contexto hoje. Porém, hoje nós estamos com déficit de pessoas para servir. É sempre o meu problema, a minha dor, a minha angústia, a minha família. E tem que cuidar mesmo. Mas não é só sobre isso. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem disso, se eu ficar olhando o meu problema, eu não piso nem na porta da igreja. Mas aí a gente lembra que a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Jesus serviu. Jesus fez, Jesus estava presente. E Jesus, antes de servir, ele tinha conexão genuína com o Pai. Por isso que ele fazia. Não é só sobre fazer, ser um robô fazendo, não. Primeiro tem que ter conexão, porque se ele fez, é porque o Pai mandava ele fazer. Era assim, ele recebia e entregava, recebia e entregava, recebia e entregava. Era isso aqui, era uma ponte. Agora a gente só quer receber. A gente só quer receber, a gente só quer receber, a gente só quer receber. E Jesus tem muito para dar, só que ele quer conexão. Irmãos, precisamos ser a ponte desse mundo. A ponte que liga Jesus com o mundo. Está faltando isso. Por que hoje se fala que tem tanto crente e a igreja não avança? As igrejas estão cheias, mas cheias de gente que está todo mundo morto, todo mundo acabado, porque não tem a presença. Ora por mim, irmão, ora por mim, tudo bem, a gente ora. Mas não é só sobre eu orar por você. É você falar: poxa vida, eu vou orar por mim, vou me fortalecer e eu vou ainda orar pelo outro. Irmãos, quem está comigo, diga amém. Quem está entendendo, fala: Senhor Jesus, me levanta com ousadia e poder. Porque eu quero ser amigo de Jesus. Eu quero ser participante dessa obra que Jesus mandou fazer.
E a minha oração nessa noite, o meu pedido nessa noite, o pessoal do louvor pode subir, por favor. O que eu tinha que falar para você, da parte de Deus, é isso. O que você vai fazer com isso é problema seu. Por que eu estou falando? E às vezes você pode falar, nossa, pastor, está tão grosseira hoje. É que às vezes é a única forma de você entender. E eu quero deixar esse recado, finalizando essa mensagem. Jesus chama o povo dele para boas obras. Não tira teu pé. Você pode falar, pastor, a minha luta está grande. Ele te sustenta. Pastor, eu devo. Ele faz você ter a tua vida financeira restaurada. Pastora, estou com problema aqui, estou com problema ali. Irmãos, não espera você resolver todas as suas questões para servir a Deus. Isso não vai acontecer, porque hoje tem um problema, amanhã tem outro. Mas enquanto você serve, Ele te ajuda. Enquanto você faz, Ele te ajuda. Ele te dá estratégia. Esse negócio, eu faço a obra de Deus, Ele faz a minha obra, também não é muito verdade, não. Ele te capacita para fazer a sua obra. Enquanto você trabalha, enquanto você entrega, Ele te faz prosperar. Ele te levanta do pó e da cinza. Ele te levanta como canal. Porque eu vou te dizer uma coisa. Se eu estiver orando pela vida do pastor Diego, sabe por onde vai passar a bênção para chegar nele? É em mim. Então, enquanto eu estou abençoando, eu sou abençoada. Eu vou orar por ele, está precisando de oração? Ora por ele que a oração passa por você. Ou seja, a entrega. Porque você é canal, você é ponte. E para a bênção chegar em alguém, vai passar por você. Irmãos, quem quer se entregar nessa noite, de corpo, alma e espírito, quem está entendendo o que Jesus está falando com você, fica de pé e vamos orar.